E fatos recentes ocorridos no país reforçam a tese de que estamos vivendo em um estado de exceção. O nosso comentarista político, José Lopes Feijó, destaca o abuso de autoridade como um desses ataques à democracia. Juízes, procuradores, policiais federais, polícia militar, Guarda Civil Metropolitana, policiais rodoviários federais, escrivães de polícia, deputados, não importa. Alguém que tem poder e resolve abusar desse poder, desconhecendo as leis e as garantias constitucionais. Isso é o estado de exceção. Juízes que aplicam sentenças onde as garantias individuais, garantidas na lei, são absolutamente ignoradas. Desembargadoras, deputados, que publicam nas redes sociais mentiras para destruir a reputação e a figura da vereadora assassinada Marielle, no Rio de Janeiro. O caso, por exemplo, do dono de um bar, Alfredinho, um senhor de 74 anos, que, cercado pelos seus clientes no seu estabelecimento, resolve fazer um discurso em homenagem à vereadora assassinada e convocar as pessoas para que no dia seguinte compareçam ao ato que será feito em memória dela. Um policial rodoviário federal, a paisana, que estava de folga, que já tinha tomado algumas cervejas, fica indignado com a homenagem e se indispõe com os frequentadores do bar. Sai e volta meia hora depois armado, mostra a arma, começa a ameaçar todo mundo, a xingar todo mundo, a fazer discursos contra a homenagem que foi prestada à vereadora. Ameaçando atirar, ameaçando enquadrar todo mundo. Chega a polícia e não o desarma. E pior, ele exige que o dono do bar seja conduzido à força a uma delegacia. Uma condução coercitiva sem mandado judicial. Este abuso de autoridade contra uma pessoa é o exemplo do estado de exceção, quando qualquer um investido de qualquer coisa que pareça com autoridade resolve abusar do seu poder. Às vezes de forma violenta, como foi o caso desse policial rodoviário federal. É bom registrar que a Polícia Rodoviária Federal soltou uma nota sobre esse episódio, uma dessas notas formais que não vão chegar a lugar nenhum. Soltou uma nota. Quem acha que o estado de exceção ficará restrito às comunidades pobres do Rio de Janeiro, que já vivem isso há muitos anos, tendo suas casas invadidas por policiais, sem mandado judicial, cometendo os mais variados abusos, estão enganados. No Brasil pós-golpe, qualquer um pode ser vítima de um fato como esse que eu aqui acabei de descrever. É preciso, pelo bem do Brasil, para resgatar a democracia, que as pessoas que abusam da autoridade sejam punidas. É preciso aprovar com urgência no Congresso Nacional uma lei contra abuso de autoridade. E aqueles que cometem esses atos, seja publicando mentiras contra uma pessoa por se verem seguros na sua condição de autoridade, ou praticando abusos contra qualquer cidadão ou cidadã, possam ser exemplarmente punidos em defesa da sociedade brasileira, da liberdade das pessoas e de um Estado democrático de direito. A intervenção federal no Rio de Janeiro completou 30 dias sem mostrar resultados. Neste fim de semana, mais uma vez, conflitos entre policiais e traficantes no complexo do Alemão deixaram mortos e feridos.
Benjamin, 1 ano e 7 meses. Mais uma vítima inocente de uma política de segurança falida no Rio de Janeiro. O meu filho tinha 1 ano, foi morto, entendeu? Exatamente, foi no meu colo. E que quando isso vai acabar, entendeu? Eles entram na comunidade, entendeu? Ele, tipo assim, só entra para matar inocente. Tem que ter estratégia e respeito com a população. Porque você não vai limpar o Rio de Janeiro tirando 4 fuzil da rua. Você tira 4 hoje, aparece 30. Então, assim, eu acho que os governadores têm que começar a olhar para isso com mais respeito, com mais visão. Está atrás da justiça a cada dia. E o que eu quero é saber quem matou meu filho, entendeu? E que pague quem tiver que pagar. Se é o bandido, se é a polícia, não importa. Eu quero saber quem matou meu filho. Além do menino Benjamin, os últimos dias trouxeram outras provas de que algo precisa mudar, com urgência. O assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, no centro da cidade. Em outra execução, desta vez em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, uma bala perdida atingiu uma adolescente de 13 anos. No Complexo do Alemão, na mesma operação que vitimou Benjamin, outras 3 pessoas faleceram. Na manhã desta segunda-feira, mais confronto e balas perdidas, próximo à Central do Brasil. No encontro realizado pela Fundação Perseu Abramo, especialistas fizeram um diagnóstico sobre a segurança pública e cidadania no Rio de Janeiro, um problema que é estrutural. A primeira Constituição da República tem um capítulo sobre segurança pública, um capítulo que nunca foi regulamentado em 30 anos. Então você veja, há 30 anos há uma omissão legislativa, há 30 anos a gente descumpre a Constituição, há 30 anos a gente não faz uma reforma na legislação, sobretudo de drogas. A gente continua ainda apostando na guerra às drogas, e é bom destacar que guerra às drogas, no limite, ela se transforma em guerra aos pobres. A gente não reforma as nossas polícias, e depois de 30 anos, como resposta, quer dizer, a gente não faz nada disso, e como resposta a gente intervém na autonomia política do Estado. A gente opta por uma solução de força. Também foi mencionado o desafio da esquerda brasileira de criar um programa que traga propostas reais, saindo do discurso ideológico para o alcance de resultados práticos. Muitas das vezes nossos princípios são bons, mas eles não se encarnam em ferramentas concretas de políticas públicas, o que nos limita, né, no enfrentamento de um discurso, como foi colocado aqui, um discurso repressivo, um discurso do confronto. Para eles, está na hora de o Rio deixar de ser um laboratório de medidas de segurança e implementar ações com base na experiência adquirida. A vida não pode esperar. A vida é o aqui agora. Segurança pública é o aqui agora para o daqui a pouco. Por isso ela desafia em termos de planejamento e gestão. Começou oficialmente nesta segunda-feira o FAMA, o Fórum Alternativo Mundial da Água, em Brasília. É o maior evento mundial sobre a água que reúne milhares de pessoas de todo o mundo. Até quinta-feira serão mais de 200 atividades contra a privatização e em defesa da água como um direito de todos. A mística realizada por danças indígenas marcou a abertura do FAMA em Brasília. No encontro alternativo, povos tradicionais, camponeses, mulheres e representantes do campo religioso e sindical denunciam a tentativa de privatização das grandes reservas de água do mundo, tornando o precioso líquido inalcançável para muitas populações. O objetivo é ainda fazer o contraponto ao Fórum Mundial da Água, realizado também no Distrito Federal, mas por governos e empresários. Aquilo que a ONU revela hoje pela manhã no Fórum Oficial traz um pouco o discurso da escassez. E por que nós somos contra esse discurso da escassez, inclusive entendendo que nós precisamos organizar de forma popular essa questão da água? Porque hoje nós temos 3% de água doce no mundo, só que liberada, vamos dizer, acessível, são 0,5%. Disso, 30% está na América Latina. No Brasil, nós temos 12% da água doce. Isso significa que nós temos um potencial hídrico que precisa ser reorganizada de forma nacional
e controlada com os povos que foram os guardiões até hoje da água, né? Então a gente está se contrapondo a esse fórum das transnacionais e construindo um fórum popular onde a água é um bem comum e não é uma mercadoria. Com a presença confirmada de 100 representações internacionais dos 5 continentes, o FAMA vai receber mais de 5.000 pessoas. Os debates reunirão a defesa pública e as políticas necessárias para o controle social da água, casos de desvios e desrespeito ao meio ambiente e tudo o que interfere no ciclo natural da água, causando escassez, serão contados. Por exemplo, populações indígenas impactadas pelo Rio Doce, mas também os moradores e agricultores da região do Rio Doce atingidos por barragens, ribeirinhos também, pescadores artesanais que são atingidos por esse processo. E nós temos o povo da Bolívia, o povo da Cidade do Cabo que está ficando sem água. Nós temos os grandes casos da guerra pela água no mundo que está se intensificando e nós precisamos fortalecer a nossa resistência. Uma das preocupações é a falta de água para a produção de alimentos. Sem água, a agricultura familiar não produz. E se não produz, não coloca alimento na mesa do povo brasileiro. Nós precisamos cada vez mais defender esse bem público e natural como um bem comum de todos e não mercantilizar a água pelas grandes privatizações. O fórum é também uma preparação para futuros eventos em defesa da água. O fórum não acaba aqui e nem começa aqui. Ele tem um processo de desdobramento, de informação, de trabalho de base em todo o Brasil, em todo o mundo, e é um tema que consegue unificar os trabalhadores em defesa da água, da soberania, da democracia e dos direitos dos trabalhadores historicamente conquistados. Denúncias de vazamento de rejeitos, contaminação de nascentes e privatização da água. Casos de destruição e de monopólio debatidos nestes 5 dias do Fórum Alternativo Mundial da Água em Brasília. O repórter Welson Kalinowski conversou com participantes do fórum que viveram estas histórias. Acompanhe. Aí a reclamação da comunidade vem de muitos anos, talvez mais de 15 anos. Agora, no momento, foi que começou a se organizar melhor a população, ao ponto de se rebelar e chegar a invadir a fazenda, porque já chegou a uma posição insustentável. A empresa Lavoura e Pecuária Igaraxi Limitada alegou que a captação de água foi autorizada para irrigação, mas faltou citar que o local da retirada era irregular, a menos de 40 quilômetros da nascente. Um caso típico de monopolização da água. Ao ponto de, às vezes, não permitir que a água desça para o leito normal. A água fica retida toda na propriedade em função da potência do material que as fazendas utilizam para captar essa água. O rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana, também foi debatido no FAMA. Mais de 2 anos após a tragédia que acabou com uma cidade e destruiu a vida de milhares de famílias ao longo do Rio Doce, de Minas até o litoral do Espírito Santo, o caso ainda permanece sem solução. A empresa não cumpriu a reparação prometida e o desastre ambiental caminha para a impunidade. A tragédia de Mariana só veio a dar o tiro de misericórdia. É o tiro que o rio não precisava naquele momento, que já não tinha mais água. Em alguns momentos o Rio Doce não chegava no oceano, então trazia vários transtornos para as pessoas. E o que a gente fica muito indignado é que a Samarco não foi penalizada. Os presidentes, os coordenadores da Samarco, os órgãos ambientais do Estado, tanto do Espírito Santo quanto de Minas, não conseguiram punir os culpados. E hoje as pessoas vivem doentes, né, com metal pesado no rio. Provavelmente as futuras gerações terão várias doenças. Ocorrido em fevereiro, o vazamento de rejeitos de bauxita da refinaria norueguesa Hydro, no município de Barcarena, no nordeste do Pará, foi o caso mais recente ocorrido no Brasil. Ficou constatada a contaminação por altos índices de chumbo nos igarapés da região, que desaguam no Rio Pará. A água vermelha corre na direção do mar, afetando as comunidades e o meio ambiente. Vai para Baía do Guajarate, de Belém, Marajó, e todo mundo está sofrendo as mesmas consequências. Embora nós estejamos hoje sentindo o impacto mais presente, porque estamos mais próximos, mas esse a longo prazo também estão sentindo a situação que está acontecendo com ele, a questão do açaí, porque esse açaí está sendo também contaminado, entendeu? E esse é o nosso meio de sobrevivência, a nossa agricultura é o açaí, é a roça.
Segundo Fátima Dias, os vazamentos, mesmo em menores quantidades, já ocorrem há pelo menos 15 anos e diversas multas foram aplicadas no período. Eles estão multados, mas não pagam. Eles recorrem sempre. Quer dizer, nós, a comunidade, não temos nada de retorno disso aí. É só uma negociação entre o Estado e as empresas e nunca volta para nós nada. E a luta em defesa da água não para. Mulheres protestaram em diversas cidades do país para denunciar grandes corporações que privatizam esse bem essencial para a vida. O tema também foi debatido durante o 4º dia do Fórum Alternativo Mundial da Água em Brasília. Pela manhã, 600 mulheres sem terra ocuparam a sede da empresa Nestlé em São Lourenço, sul de Minas Gerais. Elas denunciam a entrega das águas às corporações internacionais, conduzida a passos largos pelo governo Temer. Segundo o movimento, as negociações ocorrem no Fórum Mundial da Água em Brasília. Em Paulo Afonso, no nordeste da Bahia, 2.000 mulheres também sem terra ocuparam a sede da Chesf, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, contra a privatização da estatal e em defesa do Rio São Francisco. Em Brasília, durante o Fórum Alternativo Mundial da Água, pessoas de todo o mundo debateram medidas para evitar a privatização da água do planeta. Uma mesa debateu como o agronegócio exporta nossas riquezas naturais. Então, o agronegócio, ao longo de sua história, do seu desenvolvimento, ele expulsa o povo do campo e se apropria de toda a riqueza. Se apropria da água, se apropria da terra, se apropria dos recursos naturais que ali tem, que o povo camponês é quem consegue produzir em uma profunda relação com a terra e com todos esses elementos que tem a natureza, né? O agronegócio, ao contrário do povo camponês, ele destrói totalmente a natureza. Então, os impactos do modelo de produção do agronegócio na vida do povo, seja no campo ou da cidade, são imensos no cotidiano. Então, hoje, quanto da nossa terra a gente já perdeu, das riquezas que tem nessa terra, né, dos minérios, da água, as águas, inclusive, estão com cercas colocadas pelo agronegócio. Então, a demanda do agronegócio é de muita água. E para o povo trabalhador camponês, a água vai ficando cada vez mais escassa.